Sabe como o seu metabolismo trabalha ao longo do dia? Tipo assim, você acordou, como é que tá seu metabolismo? Ele estoca gordura ou ele queima? Aí você comeu alguma coisa. E depois disso, ele estoca gordura ou ele queima? E passou um longo... Você fica horas sem comer. E aí, ele estoca ou ele queima? É isso que o Dr. Roberto Navarro vai contar pra gente hoje. Bem-vindo! Obrigado, Carol. Boa tarde, Boa nosso tarde. nutrólogo clínico geral. Mais uma vez, sempre às segundas-feiras, quinzenalmente, com a sua aula. Então, o convite está feito. Bora lá. Participe, mande perguntas, @VocêBonitaTV, que hoje a gente vai entender esse conceito de metabolismo. Tem essa de só acelerado e lento, não. Tem muito mais coisa envolvendo esse universo. O metabolismo é óbvio que é uma palavra que tenta resumir um monte de coisa que acontece dentro do corpo, né? Então já é complexo falar de metabolismo, mas eu vou fazer um resumo mais prático, tá, Carol? Do que eu acho que é o que interessa a todos compreender. Porque, queira ou não, Carol, o nosso metabolismo trabalha de maneira diferente em etapas diferentes do dia. Que é o primeiro degrau, que é quando você come, a medicina chama de estado pós-alimentar. Tá. Eu comi, nós vamos falar o que acontece, vamos dar destino para o que a gente come. Certo. Tá? Eu vou falar aqui principalmente de carboidrato e gordura, que mais influencia em algumas alterações metabólicas. E depois de algumas horas a gente não está comendo, está aguardando para comer de novo, e a medicina chama estado de jejum. Tá. Então, o nosso metabolismo se resume pós-alimentar e jejum. Tá. Pós-alimentar, eu como, dou intervalo. Como, dou intervalo. Seja intervalo de 1 hora, de 10 horas, mas a gente está sempre comendo e dando intervalo. Tá. Então, vamos entender... e o nosso peso no final do dia vai depender desses dois momentos metabólicos. Por isso que a gente acorda com um peso, claro que tem a parte do inchaço, coisa e tal, mas tem também a parte metabólica da história. Então, vamos primeiro pensar no estado alimentar imediato. Comi, fiz uma refeição. Tá, vamos pegar... Eu trouxe aqui os principais macronutrientes que vão influenciar no nosso tecido adiposo, na gordura do corpo, tá? Que é o carboidrato, a gordura vegetal e a gordura animal, tá? Quando a gente come carboidrato, eles vão ser digeridos, vão pegar aqui, e vão virar glicose, e vão cair no sangue na forma de glicose. Tá aqui, um monte de bloquinho representando glicose, tá? Quando a gente come gordura animal, elas são quebradas e viram um ácido graxo que ele é mais compridinho, uma estrutura chamada ácido graxo linear, de cadeia longa. São várias estruturas coladinhas formando a gordura que vem do animal, o ácido graxo que vem do animal. E comemos a gordura vegetal. Aqui a gordura animal, estou falando que está na carne, no ovo, no leite, na manteiga, são as fontes de gordura animal. E comemos gordura vegetal. Gordura vegetal está no azeite, na castanha, no abacate, e que formam um ácido graxo diferentezinho do animal. Ó, fiz questão de trazer estruturas diferentes. O animal está aqui, ó, é uma estrutura mais linear, durinha, ó, chamada de ácido graxo de cadeia longa. E o vegetal não, ele é mais maleável, ó, ele dobra, é um ácido graxo chamado de insaturado, ele é mais flexível, tá? Agora nós vamos ver a diferença que dá o destino de cada um deles, tá? Certo. Então vamos lá, comi carboidrato, aqui tem, pode ser um pão, pode ser um arroz, pode ser uma fruta que também é um carboidrato, bom, pode ser um refrigerante, seja o que for, entrou glicose no meu sangue. É óbvio que a glicose, Carol, cumpre funções energéticas, é importante para o corpo, não faz mal para ninguém ingerir um carbo que vai te dar glicose. O problema é que o corpo não consegue pegar essa glicose que acabou de entrar no teu sangue e jogar para dentro da célula para virar energia em 5 minutos. Carol, impossível. O corpo humano não tem como fazer isso. Ele vai ter que pegar parte dessa glicose, que não tem como queimar na hora, só que é fonte de energia. Aonde a gente vai jogar essa fonte de energia? A gente não pode jogar fora, a gente tem que guardar. Tá? E sabe como é que o corpo guarda essa glicose como fonte de energia? Tem 2 compartimentos, um pequenininho chamado glicogênio, que a gente já falou muito, que é um glicoses em saquinhos, tá? Só que é um estoque muito pequeno, Carol, muito petitinho. Acaba rapidinho, enche rapidinho. 1 quilo do seu peso é glicogênio, não passa disso. Só que se tiver mais glicose no sangue em refeições consecutivas, que você está dando muito carbo, já estoquei meu glicogênio, aonde vai parar essa glicose como reserva? Aí o corpo humano já tem um outro reservatório, que não é saquinho de glicogênio não, é container. É container. Esse container está aqui, ó, chama-se tecido adiposo. Olha o que acontece, Carol. Moléculas de glicose vão se juntando, entram num ciclo complexo, que eu nem vou falar, chama ciclo da pentose e fosfato, e começa a formar
ácidos graxos de cadeia longa. Iguais os de origem animal. Ah, Carol, você é muito inteligente. Porque meu filho está na escola aprendendo isso. Isso é a legenda. A legenda é esse igual esse. Tá aí, olha o que o corpo faz. Transforma a glicose que veio do carbo em excesso em gordura linear de cadeia longa. Sabe o que é isso para o corpo humano? Reserva de energia. Cada 3 moléculazinhas dessa que se formam vão lá para o tecido adiposo, na forma de triglicérides. Só que e fica ali. Aumenta a gordura abdominal? Isso tem relação? Esta gordura animal, enfim, ou esta que se forma do excesso de carboidrato, é estocada mais na região? Quanto mais gordura pró-inflamatória você ingere, mais você altera o metabolismo, facilitando o acúmulo na região central. Puxa. Então, o que é a dieta pró-inflamatória? Rica em açúcares, em gordura animal em excesso. E eu estou chamando a atenção da gordura animal, Carol, que está uma liberalidade muito grande, achando que tira o carbo, o resto pode. Não pode, Não, né? Porque a gordura animal, nós vamos agora falar das gorduras que a gente ingere, carboidrato virou glicose, glicose em excesso virou essa estrutura chamada ácido graxo de cadeia longa. E vem pra cá. Essa reserva que vai ser usada como energia depois. Tá. Horas depois que acabar essa glicose, tá? O corpo humano vai ser obrigado a usar um outro combustível, aí na fase de jejum. No pós-alimentar, a energia que o corpo utiliza é a glicose que veio do alimento. E chama estado alimentar. E o excesso virou reserva de energia. Criou o seu tecido adiposo, alimentou ele com gordura. Então vamos retomar. Isso chama-se lipogênese. O metabolismo, assim que a gente acaba de comer, se a gente ingerir, você está falando do carboidrato. Carboidrato. Ele não consegue usar esse carboidrato neste momento de uma vez. Aos poucos. Mesmo que a pessoa coma pouco, ou o que muda é a quantidade? Que muda a quantidade e o gasto. Como muito e sou sedentário. Como um pouquinho mais gasto, menos mal. Mas uma sobra vai haver. Daqui a pouco entram os pratos pra gente fazer essa brincadeira. Mesmo que você gaste, mesmo que você gaste muito, Carol, é impossível queimar tudo em 10 minutos. Por isso que o corpo é obrigado a estocar um pouquinho como reserva. Só que ele vai usar essa reserva. E aquela história do pré-treino, então, doutor Roberto, que eu tenho certeza que alguém vai perguntar isso aqui. Aí ele vai queimar a maior parte. Almoço e treino. A pessoa consegue queimar este que está entrando? Sim. Ou ela queima a reserva? Não, queima o que está entrando primariamente, depois ele pode usar um pouquinho do glicogênio e depois ele vai para o tecido adiposo. Só que leva um tempinho. Mas só se a gente der um gatilho com uma atividade física. Sim. Se a gente almoçar e sentar... Opa, e se for carboidrato de carga glicêmica alta, imagina comendo um prato de macarrão, um açúcar, um refinado, um pão branco. Imagina quanto mais glicose sobrar, mais tecido adiposo vai ter. Isso a gente chama de lipogênese. Então, o estado pós-alimentar imediato, a gente entra em franca lipogênese. A gente começa a estocar o que a gente comeu como reserva. Tá. Vamos usar ele depois, na fase de jejum. Nós vamos começar a usar isso aqui. Vamos entender o que acontece com a nossa gordura quando a gente ingere a gordura. Vamos lá. E tem uma diferença marcante, Carol. A gordura animal em relação à gordura vegetal. Sério? Gordura vegetal, não estou falando de margarina, não. Gordura vegetal é a gordura do vegetal, que vem do azeite, da castanha, do abacate, do gergelim, seja o que for. A gordura animal, ela é digerida e quebrada e absorvida na forma de ácido graxo de cadeia longa. É o mesmo formato que o corpo usa como estoque no tecido adiposo. Então, quando eu como gordura animal, parte é utilizada para algumas finalidades, o que sobrou vira tecido adiposo. Diretão. Então, carboidrato de carga glicêmica alta, açúcares doces refinados, nós vamos falar deles, mais gordura animal são os que viram reserva, que fazem lipogênese, que alimentam o nosso tecido adiposo, nossa reserva energética. A gordura vegetal, Carol, olha que interessante, ela tem um formato estrutural diferente, ela é chamada de insaturada de cadeia curvilínea. Sabe para que o corpo usa esse ácido graxo? Para renovar a membrana de célula. Eu trouxe essa bolinha aqui para fingir que é uma célula, Carol. A nossa célula, ela em cima, ela tem uma membrana que é molinha. As nossas células, elas precisam ser maleáveis. Elas não são durinhas, tá? O ácido graxo vegetal, ele consegue moldar e virar membrana celular externa. Então ele não estoca de cara? Só em último caso, Carol. Se você se entupir, porque aí o corpo humano não tem onde enfiar esse ácido graxo, não tem mais como cumprir a função de renovar a membrana de célula. Aí, claro. Aí ele vai quebrar e vai tentar esticar e formar essa estrutura, só que dá um trabalho danado. Não é metabolicamente fácil para o corpo humano. Então se é utilizado com critério o azeite, essas gorduras consideradas boas, as vegetais, elas não estocam? Não.
É muito mais interessante eu trocar, às vezes, uma fonte animal, dependendo da refeição, por uma fonte vegetal, porque uma se estoca com facilidade e a outra nem tanto. Então, o grande erro metabólico, Carol, eu comi e vou fazer mais lipogênese, vou engordar mais, é quando eu como mais carboidrato e gordura animal. É a pior combinação no prato. Carboidratos de carga glicêmica alta, índice glicêmico alto e gordura animal em grande quantidade. Já pensei no Proteína não tem tanto problema. Já pensei. Uma macarronada de farinha branca, né? Um macarrão espaguete. Com filé à parmegiana em cima. Exatamente. Com bastante não queijo vou dizer que não é e bom. bem frito. Só que esse é um prato que vai aí Esse ao é o de encontro. domingo. Lembra que a gente comia só no domingo? Quer dizer, a gente fazia uma refeição mais liberal. Hoje a gente está errando todo dia, Carol. E a exceção está virando regra. Agora, vamos raciocinar no jejum? Horas depois que eu comi, a gente falou da lipogênese, estado pós-alimentar. Tá. Passada aí 2, 3 horas, acabou a glicose dentro da célula. Como é que o corpo utiliza energia? Eu não comi de novo. Ele tem um combustível 2, que é esse ácido graxo aqui, que é usado como energia. Eu falo que o nosso corpo, Carol, é um motor flex. Ou hora está usando glicose como energia depois da refeição que eu fiz, que a gente chama de via glicolítica, ou horas depois ele é obrigado, acabou a glicose, ele pega essa estrutura e começa a queimar para virar energia. Por um outro mecanismo, chama beta-oxidação, e gera energia no jejum. Então, isso a gente chama de lipólise, quebra da gordura para virar energia. Então, a gente tem 2 momentos metabólicos. Hora que eu estou alimentado lipogênico, criando gordura. Horas depois, a chave metabólica gira e você passa para a lipólise. Começa a queimar a sua gordura de reserva no teu corpo para virar energia. Então, que é a lipólise. Nosso peso é quanto eu fiz de lipogênese, quanto eu fiz de lipólise ao longo dos dias. Fiz mais lipogênese que lipólise, Carol, engordo. O que eu fiz de lipogênese, fiz de lipólise, peso estável. Quero emagrecer? Mais lipólise do que lipogênese. Só que aí a gente entra no assunto do tal do jejum. Não vou entrar no jejum intermitente não, mas vamos pensar assim. Almocei ali no horário de almoço gostosinho, assim, esse horário do Você Bonito, 12h15. Aí dá umas 3 horas e pouco, a pessoa vai ter uma fome. Se ela, mesmo com fome, não se alimentar, isso aqui acontece ou a gente precisa de muitas horas em jejum? Depende do gasto e quando você comeu na última refeição. Se eu comi muito carbo e sou sedentário, eu vou levar horas. Então, fazer mais horas de jejum é para quem é sedentário. Entendi. Quem é ativo, Carol, faz atividade física, você acha que precisa ficar de jejum 10 horas? Não precisa. Não precisa, porque queima o que come. Então, depende do paciente. Eu falo jejum intermitente, não é errado, Carol, mas vê para quem você vai sugerir. Porque para uns pode até ser benéfico, para outros pode nem se adaptar. O que eu acho que a gente não precisa também comer a cada 3 horas, tão contadinho no relógio, se não tiver com fome. Respeite a sua fome. Né? Vamos mostrar ali a fome na comidinha? Vamos lá, vem pra cá, vamos lá. Vem pra cá. Ó, já vamos e ainda, Carol, para boicotar tem alterações hormonais, né, metabólicas, que facilitam a lipogênese, insulina alta no sangue, carga glicêmica toda hora alta, a gente vai falar disso, e tem alterações no metabolismo que dificultam a lipólise, que dificultam você usar a tua reserva. Tem coisa que declínios hormonais, cortisol baixo dificulta a lipólise. Quem está sob estresse de longa data não mobiliza tanta reserva. Então o cortisol muito alto é péssimo e muito baixo. O alto aumenta a fome. Você come mais, faz mais lipogênese. O baixo dificulta a lipólise. Você não usa as suas reservas com eficiência. Olha que maluco. Declínio hormonal pela faixa etária também. Porque tem hormônios que são lipolíticos, que a gente começa a produzir em níveis menores com a faixa etária, com a idade, com o envelhecimento. Então, se tiver um declínio muito acentuado, tem que corrigir, né? Tem que manter no fisiológico. Vamos colocar a perguntinha do público e vamos responder nas perguntinhas e montando o prato, porque tá vendo? Com informação a gente consegue resolver o problema quando você for montar o seu prato aí na sua casa. Olha lá. Rosane, obrigada, linda. No caso de quem fez a bariátrica, como funciona o metabolismo? Olha que pergunta legal. Responde agora, Glaucia, diga-me. Diga, pode. Bom, vamos lá. Quando você faz a bariátrica, tem um momento pós-bariátrico, primeiros meses, em que seu corpo vai usar muita reserva, que você não vai conseguir comer. Você vai comer tão pouco que vai acionar a lipólise. Esse processo, tá. Então você vai usar a sua reserva, por isso que bariátrica emagrece. Depois, não, o metabolismo fica adequado normalmente. Não quer dizer que cortou um pedaço do estômago que o metabolismo muda. Se ele continuar comendo depois excessivamente, pequenas quantidades, que não consegue comer muito de uma vez, engorda do mesmo jeito. Tem pacientes que fazem bariátrica, depois voltam a engordar porque voltam a comer demasiadamente, não muito de uma vez, mas ao pouquinho ao longo dos dias. Isso também é errado, então. Exatamente. Mas eu não como muito, meu prato é pequeno durante o almoço, mas quem está obeso, quem está com obesidade em grau mais avançado, por isso que faz a bariátrica, tem um quadro chamado resistência à insulina, como consequência da obesidade. A resistência à insulina facilita a lipogênese. Então, quem está gordinho tem mais facilidade de se manter gordinho.
por causa da própria alteração metabólica. Engordou, alterei meu metabolismo, que ele fica mais favorável à lipogênese, porque a insulina fica alta. Quem faz aquele passo de pegar glicose e tecido adiposo e virar lipogênese é a insulina. Então, se eu tenho resistência à insulina, a insulina não consegue agir com tanta facilidade para jogar glicose para dentro da célula, vira mais reserva. Então, é um boicote à própria obesidade. Então, tem tratamentos que diminuem a resistência à insulina, né? Daqui a pouquinho mais pergunta do povo. Vamos já começar com um prato aqui. Lembra que eu falei, Carol, que a pior combinação no prato é gordura animal e carboidrato de carga glicêmica alta? Ixi, minha diretora vai ficar triste agora. Muita glicose com muito ácido graxo, aquele lá naquele formato animal que vira reserva, é a pior combinação. Então, vamos pensar no café da manhã do brasileiro? Olha, é o café da manhã do brasileiro, é o pãozinho francês com a manteiguinha. Aí, ó. E o nosso suquinho de laranja? Suquinho de laranja. Quem não faz isso, Carol? Suquinho de laranja na padaria, gente. Bom demais. Olha o quanto de glicose vai entrar no teu sangue. Uma pegadinha. A frutose, Carol, é um carboidrato simples, de rápida absorção. Também vira glicose. Então a gente tem que tomar cuidado. É melhor comer uma fruta do que tomar suco dela com 3 unidades. Não é legal. Tá. Então aqui, o que eu trocaria, tá? No pior das hipóteses, passaria já para um pãozinho integral, vai. Já ajuda. No pior das hipóteses, tá? Mas o que a gente tem que fazer, Carol? Esse suco de laranja sai. Eu não deixaria ele, tá? Eu colocaria uma fruta. Eu prefiro que coma uma fruta. E o café com leite? De preferência, pode. O café com leite sempre, se o leite for desnatado. Porque eu quero diminuir o quê, Carol? A gordura animal combinado com a glicose em alta concentração. Perfeito. É isso que eu quero evitar, tá? Então aqui, passaria para um pão, tiraria o suco, passaria para uma fruta. Então, mas sendo integral, a glicose vai absorver um pouco mais devagar. Mas não deixa de ser carbo. Então, o que a gente tem que começar a fazer, Carol? Vamos sair da caixinha? Eu tiraria essa manteiga. Tira a manteiga, ele tira a manteiga. Tá? O que a gente pode passar no pão? Vamos sair da caixinha, gente. Olha que opções interessantes. Ai, que delícia. O que é? Eu peguei aqui um hummus. Por quê? Grão de bico não tem gordura animal. Posso combinar com esse carbo, posso combinar com esse carbo. Não tem gordura animal, eu posso comer carbo em proporções menores, que eu tirei o pão francês, tá? E coloquei o integral, tá? Um cottage ou uma ricota tem uma quantidade bem menor de gordura em relação à manteiga. Então... Tem, mas bem pouco. Então aqui eu estou oferecendo menos glicose, de maneira mais lenta, e menos gordura animal. Outra alternativa, pasta de amendoim sem açúcar. Eu trouxe uma de Minas, deliciosa. Pasta de amendoim com o meu pãozinho integral. Porque é gordura vegetal. Vegetal. Então, não estoca direto, como você explicou. É esse o grande macete, porque a gordura animal em grande concentração com a glicose em grande concentração no sangue é que vai tudo sendo dirigido para tecido adiposo. A gordura vegetal nem tanto, Carol. Isso é fisiologia. Isso, né? Isso é uma coisa que a medicina está compreendendo cada vez mais o destino que os micronutrientes têm dentro do corpo. Então, é muito mais perigoso gordura animal em excesso com carboidrato de carga glicêmica alta do que a gordura vegetal com carbo de baixa carga glicêmica e índice glicêmico. Uma pegadinha, Carol. Quer falar? Já veio. Vamos deixar uma perguntinha do público, que eu imagino que chegam várias. Que depois eu saio, eu vou lá pro camarim almoçar normalmente a culinária da Malu, e eu fico lendo todos e falo, ai, que pergunta máxima, olha lá, vai dar tempo. Qual a atuação do sono no metabolismo? Dormir pode ajudar a queimar gordura? Beijo, Camila, arrasando a pergunta. Vamos falar do sono então, doutor Roberto? Na tela a perguntinha da Camila, super legal. Quando a gente está dormindo, então qual é a atuação do metabolismo e se ajuda a queimar gordura? Pensando pelo lado jejum que nós estamos... Ajudaria? Sim, quando a gente está dormindo, o corpo não usa glicogênio nem a glicose que você comeu como fonte de energia. Ele queima um pouco a gordura. Então, quando a gente só que é uma quantidade muito baixa, né, Carol? Porque o seu gasto energético está basal, você está parado. É uma quantidade desprezível. Mas diferente de quando a gente está acordado em jejum? Diferente quando você está ainda fazendo uma atividade física, que está lá 40 minutos... fazendo uma atividade física, o corpo é obrigado a usar tecido adiposo como energia. Acaba o glicogênio e a glicose, acaba a via glicolítica, vai para a beta-oxidação da gordura. Só que leva um tempo numa atividade física, não é em 5 minutos, não. Então, o corpo humano ele vai escolhendo qual combustível ele vai usar. O que você me forneceu recente ou o que eu tenho estocado. Cada hora ele usa um. Tá? Então, depende do gasto energético e do volume. Muito bom. Um macetezinho aqui, Carol, já que está todo mundo com a tapioca no café da manhã, tapioca é um carbo de carga glicêmica alta. Tá? Não combine com gordura animal. Eu combinaria ou com hummus, ou com pasta de amendoim, ou com cottage ou uma ricota, que tem uma carga glicêmica alta, mas não usaria o frango, porque tem gordura animal, não usaria o ovo.
Porque o ovo também tem gordura animal. Então, uma combinação. Mesmo a crepioca acaba sendo... Sabe qual a conclusão, Carol? Uma refeição, seja vegetariano. E na outra você come a sua gordura animal com a salada, que nós vamos falar. Então, vamos pra ela, vamos lá. Vamos e lá aqui até, só que se quiser também encerrar aqui no café da manhã, uma alternativa é meia banana com uma aveiazinha, um farelo de aveia. Né? Pode fazer uma refeição de manhã só proteica com o ovinho mexido, que aí você tem a gordura animal e não combina com nada. Aí você come só ela. Tá. Com cottage, dá um pouquinho de cottage? Pode, porque é gordura animal. Omelete com gordura animal. Ou um omelete com tomate, com legumes, pode. Porque não tem amido nem açúcar. Tá. Né? O açúcar simples é o açúcar tradicional, esses que são carga glicêmica alta, Carol. Açúcar, todos eles, mascavo, demerara, mesmo mais saudável, mas dão cargas de açúcar alto no sangue. Tá. A frutose em alta concentração, suco de fruta, mel, agave. E os cereais na forma refinada, que tem carga glicêmica alta. Farinha de arroz, arroz branco, trigo refinado, as farinhas todas refinadas, a batata, tem que tomar cuidado, a mandioca na forma de tapioca, porque ela foi refinada. Inhame. O inhame ainda não existe refinado do inhame, ele ainda está se mantendo... Mas se a pessoa comer um pedação do inhame... Tem que tomar cuidado. Com manteiguinha. Tem que tomar cuidado. Também pode entrar nessa. Vamos então para a hora do almoço ou do jantar. Lanche intermediário rapidinho, porque todo mundo come como lanche intermediário. A famosa barrinha de cereais ou aquele famoso biscoito água e sal. Porque eu estou de dieta. Não, glicose. Vai virar tecido adiposo. A glicose em alta concentração vira tecido adiposo. Troca por o quê? Uma porção de oleaginosa, porque é só gordura vegetal, ou por um iogurte desnatado, porque não tem aqui, tem um pouquinho do carbo, muito pouco, que é a lactose, mas muito pouco, e desnatado não tem gordura animal. Uma combinação tranquila. Ótimo. Né? Sem problema nenhum. E no almoço, que equivaleria para o jantar, o que a gente come normalmente, Carol? O prato do brasileiro é o arroz tradicional, arroz polido, arroz branco, feijão e aquela saladinha mequetrefe. E geralmente um bifão. Um bifão. Tá? Ou um bifão ou um frangão. Tá. Né? Bifão bem gorduroso. Tá, tudo bem. Não vou dizer que isso é tão ruim, mas tem aqui a carga glicêmica alta do arroz. Tá. Então, o que eu faria? Né? Onde eu falo que uma refeição eu tenho que ser vegetariano, e se eu for combinar a gordura animal, combino com o quê? Que aí sai o amido aqui do arroz. Com carboidrato de baixo índice. Aqui, o que eu faria? Ficaria com o meu bife, se eu quero. Ai, quero muito bifão, tá. Só com a saladona. Tiraria aqui o arroz, tiraria o feijão e deixaria para uma outra refeição. Na refeição que eu vou ser vegetariano. Porque aqui eu tenho a minha gordura animal que eu quero, que eu não abro mão, seja o peixe, seja o frango, mas eu combinei com com hortaliças, seja ovo, só que você vê que não tem açúcar simples aqui e não tem amido. Não tem cereal, não tem fruta, né? Não tem problema. Não tem nada que tenha o índice. Agora, nada. Se a gente quiser colocar um grão de bico. Isso, agora vamos lá. Ou um feijão frio, né, na salada. A refeição que eu falo que a gente tem que ser uma refeição vegetariana, é onde eu vou tirar a gordura animal e vou ser vegetariano. Vou pegar toda a fonte proteica que eu posso de origem vegetal. Então posso pegar um grão de bico. Posso até ter aqui, se eu tirei a gordura animal, um arroz integral com feijão. Não tem problema. Cadê gordura animal aqui? E cadê carga glicêmica alta? Tem refinado? Não tem. Tem farinha branca? Não tem. Tem arroz branco? Não tem. Eu posso colocar um arroz integral com um feijão, uma salada. Agora, vamos sair da caixinha? Vamos. Grão de bico. Olha que oferta proteica também. Porque tem que ter proteína numa refeição? Tem, mas não precisa ser só animal. Pode ser vegetal. Grão de bico. Grão de bico, quinoa, ervilha, lentilha, cogumelo comestível, quinoa, que está aqui. Olha quanta opção. Então, o que a gente tem que fazer, Carol? Uma refeição, a gente tem que ser vegetariano. Com proteína vegetal, a fruta caberia aqui, não tem problema. Porque não tem a parte da animal. Não tem, tem gordura animal. O problema é a gordura animal com carbo de carga glicêmica alta. Média ou alta. Essa é a pior combinação no prato. Que coisa, legal? Né? Agora, se a gente, até pra gente fechar... quiser comer o arroz com feijão, mas diminuir um pouco a quantidade até desse arroz e colocar um bifinho, Tudo bem. O impacto é sempre menor também. De preferência o arroz integral, Carol. O integral. Porque a rapidez com que a glicose absorve é o índice. A fibra diminui o índice. Absorve devagar a glicose. O problema é que o corpo, quando vê muita glicose ao mesmo tempo e muita gordura animal, ele fala, onde eu vou estocar isso? O tecido adiposo. Entendi. Então, se absorve devagarinho a glicose, não dá tempo de sobrar. Vai gastando aos pouquinhos. E aí não junta com a gordura do excesso de gordura animal. Exatamente. Então, os integrais são sempre melhores. Pode comer seu feijãozinho com um arroz integral e o teu bifinho. Um bife corte magro. Com menos gordura. Tá aí. Não é não? Doutor Roberto,
fantástico. Toda vez que eu montar meu prato, eu vou lembrar disso. Lembra, porque lá em casa a gente está fazendo isso há um bom tempo. Uma refeição a gente é vegetariano, e a outra a gente come a nossa proteína com gordura animal com salada. Se você não quiser fazer a versão vegetariana, você come com vegetal e salada em todas. Aí cada um escolhe a sua. Na verdade, você está dando a dica que isso também pode ser bacana para variar. Exatamente. Muito bom, né? Tá vendo? Aprender é maravilhoso. Quem quiser saber mais, o Dr. Roberto tá aqui quinzenalmente, às segundas-feiras, com uma aula maravilhosa, onde a gente conheceu o metabolismo. Vamos ajudá-lo, né? Tudo a gente atrapalha o nosso corpo. Vamos facilitar, aprendendo, né? A gente facilita, Não né? vamos nos boicotar. Tá aí. O site nutrasaude.com.br. Quem quiser saber mais pode segui-lo no Insta, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Já encontra todo o trabalho. E ele gentilmente, que você também trabalha muito, consegue às vezes responder, senão a gente traz as perguntas sempre que possível. ao vivo. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada Carol. sempre, parabéns. Obrigado.